Atenção, és de Braga? Buenas tardes, como estão? Pois que o que acabaram de ouvir antes desta introdução extremamente original e livre de direitos de autor foi nada mais, nada menos do que um anúncio que me apareceu esta semana, estava eu quase a dormir, no Instagram. Porque eu não sei se vocês estão a par, boomers ouvintes deste podcast, que quando vocês instalam determinadas aplicações e visitam determinados websites, concordam que eles espiem a vossa vida. Então, se vocês começarem para aí só a falar de gatos, por exemplo, vai começar a aparecer imensa publicidade relacionada com gatos. É assim que funciona. O que eu não estava à espera era que me aparecesse uma publicidade a perguntar se sou de Braga, porque eu não sou de Braga. No fundo é isso. Só que o que é que acontece? Cá em casa eu passo o tempo a proferir precisamente esta frase. És de Braga? Porque vive cá um rato, ou às vezes está cá um rato, melhor dizendo, que deixa as portas abertas, as luzes acesas, e eu sei que o dizer é só para as portas, mas eu às tantas uso isso para tudo o que ele faz de mal na vida. Por exemplo, se ele usa o pano das mãos da cozinha, que toda a gente sabe que o pano turco é para as mãos, se ele usa isso para limpar um prato, vou-lhe perguntar se ele é de Braga, estão a ver? E tanto pergunto, tanto reclamo, que a merda do telemóvel agora dá-me publicidades de Braga. Se isto é normal? Pá, eu acho que não. Mas pronto, por falar em Braga, como sabem, no fim de semana passado fui lá, fui a Praga, fui a Braga ver as pragas, e então fui lá visitar o meu tio, na verdade, fomos nos encontrar lá, como se fosse meio caminho entre os dois, que não é, mas enfim. E foi muito giro passar tempo juntos, e tudo foi perfeito, tirando o início, porque aqui a burrinha normalmente vai para o aeroporto sempre com mais de 2 horas de antecedência, just in case. E desta vez, eis que decidiu dormir um pouco mais. E então cheguei lá 1h45 antes do voo, o que é totalmente ok. Exceto que eu não fiz o check-in Ryanair. E eu não sei se sabem, mas quando não fazem o check-in online, têm que fazer no aeroporto e pagar. E portanto, o voo de ida e volta custou-me aproximadamente 45€ e este esquecimento custou-me 55. Estão a perceber? E portanto, a um sábado, às 7 da manhã, tive que largar 55€ na merda do aeroporto porque sou burra e não sei pôr lembretes. E então agora, todos os voos que já comprei Ryanair até ao final deste ano, e o telemóvel é bom que esteja a ouvir para também me dar publicidades de fazer check-in, não é? Também publicidades úteis para a minha vida e para a minha carteira, sobretudo. Já que um dos meus objetivos era melhorar as finanças pessoais, começámos mal, não é? Mas então, todos os voos Ryanair que comprei até ao final do ano, já tive a pôr no calendário, e isto fora de brincadeiras, pelo menos 10 lembretes nas horas que antecedem o voo, a dizer check-in, 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 check-in. E eu aconselho-vos a fazer o mesmo. E já agora, aqueles de vós que por acaso vão voar Ryanair amanhã, seja amanhã quando for, tipo, se alguém tiver a ouvir isto daqui a 10 anos depois de eu ter gravado, e que ouça, ai tal, ela esqueceu-se e teve que pagar. E por isso, são relembrados que têm que fazer um check-in de Ryanair e vão poupar 55€ à minha pala, se faz favor transfiram os 55€ para mim também. Tenham um mínimo de caridade, não é? E é isso, no fundo é isso. Quem quiser devolver-me este dinheiro, eu estou grata por recebê-lo, não é? Eu vou deixar aí o IBAN. Estou a gozar. Pronto, então, esquecimentos à parte, Alzheimer's à parte, foi uma viagem muito, muito agradável. Estava bastante frio, mas não nevou. Por acaso é uma coisa que today years old quando descobri, que lá por estar frio não quer dizer que neve, é preciso que chova e que esteja frio para haver neve. Se calhar vocês já sabiam, eu é que nunca tinha pensado nesse assunto, estão a ver? E então, o que acontece quando está muito frio, nomeadamente menos 8 graus, é que se tiver chovido ou seja, se tiver nevado e continuar essas temperaturas, mas sem chover, não é? Fica tudo branco. Então foi isso que aconteceu. Eu andei lá no gelo, mas não nevou. E foi giro, foi uma experiência nova para mim, nunca tinha acontecido. Não é que viva em países frios, não é? Portanto, foi a primeira vez.
Para aproveitar esse gelo, fomos ainda fazer uma coisa não planeada, que foi patinar no gelo. Alguns de vós podem ter tido a oportunidade de ver como eu sou à gelo e talentosa para tal. Mas fora de brincadeiras, foi muito giro, porque normalmente eu levo sempre tudo planeado e nesta viagem simplesmente fiz um roteiro no sentido de, ok, devíamos ver isto, 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 mas a ordem pela qual era foi totalmente não planeada, tipo, vimos à última hora. Não comprámos nenhuma passagem para museus nem nada que se pareça, foi mesmo tipo visitar a cidade assim, andando e não gastando dinheiro, já que alguém já gastou o budget para entrar no avião. Pronto, mas então a patinagem no gelo foi completamente não planeado, mas foi muito giro, muito agradável. Se calhar devia praticar mais, é um facto. Vou tratar disso. Depois, não sei se sabem, mas a moeda lá é outra, tipo, não é o euro, acho que aquilo pertence à União Europeia, aliás, tenho a certeza, porque não tive que mostrar o passaporte nem nada. Portanto, aquilo pertence à União Europeia, porém ainda tem moeda que é a Coronacis Virus. A moeda deles é coroa checa e eles dizem Coronacis. Portanto, yeah, no fundo, quando houve o Covid, para eles deve ter sido confuso, não é? Vem o Corona. O quê? Vem dinheiro? Venha. Mas não, era um vírus. Ok, piada seca de papi. Mas pronto, a moeda era outra. E então, não sei quanto a vós, mas quando viajo para esses países custa um pouco a adaptar-me. Tipo, será que estou a gastar muito dinheiro? Será que estou a gastar pouco? E chegou um ponto que havia uma coisa, 80 coroas, era aproximadamente 3 euros e qualquer coisa, não é? Portanto barato, quer dizer, depende do que era, mas pronto, não é assim uma quantia exorbitante de dinheiro. Mas então o meu cérebro ficou adaptado a viver nessa realidade e portanto cheguei a Bordeaux e quando vi uma coisa de 80 euros foi tipo, isto é barato, são 80 coroas, converte para 3 euros, mas não são 80. Portanto, é um perigo. Também se forem fazer uma viagem para um país que não seja o euro, tenham atenção, não é? E o dinheiro que pouparem, já sabem, podem enviar para mim, já que eu vos alertei desta situação. Depois faço um resumo com dicas, se calhar, assim, uma story, com os sítios onde fomos comer, porque tirando um que me custou um rim, era assim um bocado mais caro, tipo, fomos a outros que eram mais em conta e provámos, tipo, mesmo no que era mais caro valeu bem a pena porque provámos coisas típicas e então, como sabem, tive que cumprir a minha resolução, portanto, já que rompi a minha resolução ser poupada, tive que cumprir a resolução ser mais ou menos vegan e então comi bué da carne porque guardei os meus cheques de carne para o fim de semana. E foi o melhor que fiz, porque eu até ao pequeno almoço comi salsichas e bacon. Porque é assim, uma pessoa vai para um hotel como deve ser, tem que ser, não é? Tem que ser, não dá. Portanto, sim, gastei os meus chequinhos todos, mas foi a primeira vez no ano que gastei os chequinhos todos. Ficam sabendo. E a comida é bem boa. É diferente. Quer dizer, é carne estufada no fundo, mas o molho é diferente, as especiarias são diferentes. E gostei, foi uma experiência gastronómica bastante agradável. E uma última coisa que sucedeu foi que, nós fui o Diogo, ter com o meu tio e com a namorada, portanto éramos 4, e a certa altura queríamos tirar uma fotografia todos, pronto, para ficar a recordação, não é? Que fomos juntos e tal e tal. E estavam lá umas tourists também, acho que eram 3 raparigas, ao pé do rio, e vieram-nos pedir para tirar uma foto. Pronto, e pediram em inglês, mas eu ouvi aquele sotaque e fiquei com a pulga atrás da orelha, estão a ver? Nisto, já que nós vos tiramos, vocês vão tirar a nós, e elas tiraram. Mas naquele entretanto, ou seja, quando eu pedi para elas tirarem a nós, depois comecei a discutir com o meu tio e com o Diogo, debater, não é? Que telemóvel é que era melhor para a foto, estão a ver? E as outras penduradas à espera. E nisto elas assim, são portugueses? Eu digo, claro, mas claro, é que nem aqui uma pessoa vem, não é? Nem uma pessoa vem e não leva com tugas, porque há tuga em todo lado. No fundo do mundo, é tudo portugueses. Estão a ver? Isto aqui em França é Portugal, em República Checa é Portugal, é tudo Portugal. Então, foi isso que aconteceu. Mas eu topei logo com aquele sotaque inglês, falar inglês, mas com aquele sotaque de quem vem da tuga, aquele sotaque marotinho, não é? Eu vi logo. E acertei. Pois bem, chega de viagens, não é? Chega de fazer inveja às pessoas, neste aspecto. E, portanto, vou deixar de vos fazer inveja dizendo que fiquei doente na última noite em Praga. Continuando a falar de viagens, mas na parte má. É verdade. De domingo para segunda, portanto, segunda tínhamos o voo super cedo, tinha que acordar às 5 da manhã. E às 2 acordei para vomitar. E vomitei, e voltei a vomitar. E apanhei o metro e ir para o aeroporto e voltei a vomitar. E era suposto ir trabalhar a segunda à tarde e fiquei em casa doente.
Terça obriguei-me a trabalhar porque não estava em condições. E não sei bem porque é que isso sucedeu, mas o grave disto ter sucedido era que terça-feira eu tinha um determinado aniversário para celebrar. Estão a ver? Porque, como sabem, eu não sou casada, muito menos noiva. Ainda não. Continuo com a minha mão vazia, isenta de anel. Mas sou comprometida com um determinado homem há 10 anos. Neste momento, 10 anos e 5 dias. Pronto, e éramos para ir celebrar terça-feira. Como eu fiquei doente, ponto número 1, não podia ir assim comer fora. Quer dizer, podia, mas ia comer tipo sopa. Pronto. E então, esse era o ponto número 1 para não podermos. O ponto número 2 é que, tal como eu me esqueci de fazer o check-in, também me esqueci que era o nosso aniversário e fui marcar o psicólogo exatamente para esse dia às 8 da noite. Portanto, até é irónico, ainda bem, não é? Assim fui ao psicólogo tratar todos os meus problemas mentais. Só que não, pronto. Então, queria partilhar convosco a péssima namorada que sou neste aspecto. E voltando lá atrás ao sotaque português a falar inglês, houve uma coisa que eu me esqueci de vos dizer no último episódio de podcast que gravei, que é, malta, vou ser professora, ok? Mas finalmente vou deixar de ser secretária, vou largar o meu favorito, o meu tão amado posto de secretária e vou ser professora. Aliás, vou ser professora doutora. E ai de quem? Coisa isto. E agora não se dirija a mim a dizer olá, cara professora doutora, como se encontra? Porque também vos digo, há uma falta de respeito, uma pessoa farta-se de trabalhar para ter estas posições e depois não é tratada com reconhecimento. Pronto. E então, é isso, vou ser prof. Portanto, arranjei 3 cadeiras para lecionar e uma delas é nada mais, nada menos que uma cadeira de Inglês-Biologia. Portanto, é uma coisa que eu adorei o conceito e se algum dia eu for professora em Portugal vou implementar isto. Que é, os miúdos, porque sim, eu agora sou professora, tenho 40 anos e eles têm 18. Portanto, os miúdos têm uma cadeira em que têm que fazer uma apresentação, neste caso é no âmbito da Biologia, portanto, têm que fazer uma apresentação de um tema relacionado com Biologia. E essa apresentação vai ser feita em inglês. Então, o que acontece é que a cadeira é para o semestre todo, eles têm uma aula por semana, que normalmente é uma professora de Biologia que vai dar para os ajudar cientificamente a pesquisar isto, ou como é que fazem um resumo, como é que preparam a apresentação, mas do ponto de vista científico. E depois há 2 aparições de professora doutora de inglês para corrigir gramática e ajudá-los a pronunciar coisas e por aí. E depois há uma 3ª aparição para examinar, ou seja, na última aula desta cadeira eles vão fazer a apresentação, portanto um pitch, não é? Para quem teve empreendedorismo, aquela merda de apresentações, que vai ser avaliada tanto pela professora de Biologia como pela de Inglês. E eu vou estar lá enquanto professora de Inglês, portanto, eu não sei o que é que estas pessoas esperam aprender comigo, que estou em França há 1 ano e o meu inglês só piorou, portanto já não era bom, cada vez está pior. Mas é isso, tenho esse estatuto, portanto, é assim, ao menos... Imaginem, há alguns professores neste quadro, alguns professores no quadro desta disciplina de inglês que vieram da América para dar estas aulas. E, portanto, eu não estou à altura desses. É aceitar, é lidar. Eles que aceitem se quiserem, se não, olha, paciência. Mas também, ao menos, não vou ser uma francesa a dar aula. Ao menos não vou chegar lá e vou dizer Good morning, dear students. Today we are here to discuss. Estão a ver? Agora até tive que fazer uma pausa para voltar ao português, porque senão ia continuar a falar francês ou inglês ou não sei bem. Pronto, então, ao menos vou ter um inglês de Tuga, que eu acho que é mais digno. Lamento franceses que estiverem a ouvir isto e percebam o que eu estou a dizer, que deve ser absolutamente ninguém. Mas, se por acaso acontecer, lamento ofender-vos, mas, o vosso sotaque geralmente de inglês é assim, e ao menos estes alunos vão ter um nível um pouco mais neutro, acho eu. Acho eu enquanto portuguesa. Portanto, sim, vão ter uma professora de inglês da China, e não da Temu. No fundo é isso. E o que é engraçado é que a semana passada, ou melhor, esta semana, mas durante a semana, tive a reunião com o professor responsável desta cadeira de inglês para ver o que é que temos que fazer. E eu achava que, ia ter literalmente já tudo preparado, estão a ver? A mãe me dizer assim, ok, chegas lá à 3ª aula, dás esta ficha, faz este exercício, não sei o quê. Mas não. O homem, basicamente, deu-nos uns joguinhos que ele preparou, mas disse, vocês podem só ignorar isto e fazer o que vocês quiserem na aula. Prepararem as vossas próprias palavras cruzadas e os vossos próprios jogos. E eu, estás a gozar? Sim, há pessoas que até fazem Kahoots e há pessoas que
sei lá, que fazem outras coisas. E eu assim, ok, então e questão, se eu fizer outras fichas, onde é que vou imprimir? Ou eles podem usar o computador? Eles podem usar até o telemóvel, é como vocês quiserem, vocês é que preparam a aula. Eu, ok, então eu vou chegar à aula, boto um som da Anitta e acabou-se a aula de inglês, porque também para quem é que precisa disso, não é? Algo também, a gente mete lá uma musicazinha, brasileiro, que é para eles aprenderem outra língua, serem pessoas mais cultas. E está a aula dada. E pagam mais. Porque sim, eu vou dar aulas e recebo dinheiro extra ao fim do mês. Mas vou dar estas aulas, que posso fazer o que eu quiser. Pronto, já, então tenho que preparar a aula. Portanto, vai ser uma experiência engraçada. Estou mesmo a ver que vou preparar coisas e depois chego lá e não tenho tempo de fazer metade. Ou então preparo as coisas e os miúdos são tão inteligentes, que fazem tudo em 5 minutos e eu fico a olhar pelos o resto da aula. Portanto, meto música da Anitta. Vamos ver. Estou curiosa, estou muito curiosa. Isso só vai começar daqui a 2, 3 semanas. Portanto, fiquem aí para seguir esta aventura. E que mais é que aconteceu esta semana? Mudei de laboratório. Portanto, eu andava desde o início de outubro. Tinha ido para o laboratório de fazer medidas na sala escura. Andava já a ficar um pouco deprimida com a situação, porque nada fazia sentido. Andei a ter uns determinados problemas a tratar os dados, que cheguei à conclusão que nada mais, nada menos, o problema vinha de eu ter o computador definido em radianos e devia estar em graus. Portanto, se conhecerem alguém que esteja a fazer um doutoramento e não saiba distinguir entre graus e radianos, digam-lhe que não está sozinha no mundo, há outra burra aqui deste lado que pode acompanhar essa situação. Mas pronto, entretanto, essa situação resolveu-se, nada estava a andar, não é? E então agora tenho que fazer outras coisas. E fui para o laboratório da cozinha. Se bem se lembram, em setembro, quando gravei o primeiro episódio de podcast, expliquei-vos mais ou menos que num laboratório era cozinheira e no outro era sei lá o que eu chamei. Portanto, agora estou na cozinha, estou a fazer novas moléculas e aquilo é tudo preciso merdas, porque é bem difícil. E já estou farta. Estou lá há 4 dias, é muito stress. Esta semana que vem não tenho psicólogo e já estou a ficar preocupada com a situação. Mas é assim, malta tem que respirar fundo só. Portanto, já, voltei para esse laboratório. E para compensar o stress que é a parte do trabalho, comecei a levar joguinhos. Portanto, cada dia levo um jogo e jogamos a hora de almoço. Malta, a minha hora de almoço, escusam de pensar que é 3 horas. Não, é literalmente 1 hora de almoço, não é mais que isso. Portanto, chego, aqueço o almoço, como rapidamente, obrigo-me a jogar o joguinho com as pessoas e depois vou beber o café, isto tudo é 1 hora e volto ao trabalho. Portanto, não tiro 3 horas de almoço, quem me dera. Porém, obrigo-me a tirar este tempo para ter um momento no dia mais leve, não é? Mais bom, melhor bom para a mente. E então, levei uns joguinhos para jogar com a malta. E foi a maneira deles comunicarem connosco, porque neste laboratório, de momento estou eu portuguesa, está um moço alemão, que já vos tinha falado nele, e chegou uma rapariga chinesa, mas ela não costuma almoçar connosco, porque acho que vai à cantina. Pronto, e depois de resto é tudo malta francesa, mesmo dos outros laboratórios que se juntam connosco para almoçar é tudo francês. Então o que acontece normalmente é que os franceses falam francês entre eles e eu falo com o meu colega alemão, do que for, estão a ver? E pronto, e ao menos temos um ao outro, não é? Porque no outro laboratório, então isso não acontece. Não acontece porque o meu colega indiano almoça mais tarde e o resto é tudo franceses e são 20, não são só 3 ou 4. Portanto, é muito mais difícil ter uma sala, converter uma sala a falar francês para falar inglês, estão a perceber? E, eu acho que isto também acontece em Portugal, tipo, eu lembro-me quando estava lá no laboratório, recebemos uma moça para fazer o doutoramento do Irão e, tipo, tínhamos que fazer algum esforço para traduzir as conversas ou algum de nós tinha que chamar a atenção, olha, ela não está a perceber nada do que estamos a dizer porque estamos só a falar português. Por isso, involuntariamente isso acontece e acontece em todo lado, mas eu acho que o cuidado para passar para uma linguagem que toda a gente perceba existe muito mais em Portugal do que aqui, porque aqui as pessoas não são muito welcoming, estão a ver? Não são muito bons receptores de pessoas, no fundo. Pronto, isso é um bocado um drama e também por isso é que no outro laboratório, ultimamente, se tivesse a fazer alguma experiência, nem sequer fazia bem o esforço para ir almoçar com eles, porque tipo, ia estar a almoçar e nem ia estar a perceber nada da conversa, eu tinha que estar a fazer imenso esforço para perceber o que eles estão a dizer. Porque, o meu nível de francês está melhor, mas as pessoas mais jovens falam super depressa, estão sempre a interromper, pronto, na brincadeira, não é? Então é difícil acompanhar com o meu fraco nível de francês, no fundo é isso. Pronto, mas como somos menos, é mais fácil controlar, especialmente se somos nós
porque estamos a levar um jogo, tipo nós internacionais, eles se querem jogar têm que fazer o esforço, né? Pronto, então essa parte foi gira esta semana. E o que foi engraçado foi que, tipo, há lá uma moça que, pronto, na minha cabeça, ela é francesa, não é? Ela fala só francês. E eu não tinha muito bem a impressão dela, porque quando lá cheguei, sei que, tipo, uma vez estávamos a almoçar, né? Pronto, portanto, eu, o meu colega alemão e franceses. Mas os outros franceses, imaginem, no geral eles costumam estar a falar entre eles em francês, mas se por acaso forem comunicar connosco, têm a noção que têm que mudar a língua, não é? Pronto, essa moça, fiquei com má impressão dela, porque ela chegou lá e tipo, o meu colega falou para ela em inglês uma coisa qualquer e ela responde em francês, de género, eu estou em França, não vou falar outra língua. E eu fiquei tipo, what the fuck? Ok, tudo bem. Se tivesse a fazer uma licenciatura ou um mestrado, eu compreendia. Estás na tua zona de conforto, estás no teu país, não tens que falar connosco para nada, não precisas de nós para nada. Está a fazer doutoramento, continuar a não precisar de nós, mas já é um nível na ciência que as pessoas têm que começar a falar inglês, tipo, a bem ou a mal, e têm que começar a perceber, porque todos os artigos que lemos são em inglês, vamos a conferências em inglês, tipo, acho que é um bocado um capricho não haver esse esforço. Pá, e na altura fiquei com um bocado de má impressão dela, o que só mudou esta semana. Porquê? Porque descobri, não é porque ela começou a falar inglês, foi só por descobrir que ela é portuguesa. Ou seja, o pai e a mãe são portugueses, emigraram, e pronto, e ela vive cá. Só que não sei como é que nunca me apercebi de tal coisa. Sei que esta semana o meu colega perguntou-lhe, mas tu não eres espanhola, não sei o que. Ela, não, sou portuguesa. Eu, what? E sabem, automaticamente, português que vê português fora de Portugal, somos amigos. Foi o que aconteceu, portanto, se a moça algum dia ouvir este episódio, peço desculpa ter tido má impressão tua no início, mas já dei a minha justificação, não é? Mas, tipo, é engraçado, tipo, esta cena de patriotismo, se é que se pode chamar isso, de, conhecemos uma pessoa do nosso país fora ou que fala a nossa língua e é logo outro quentinho, pronto, e gostei dela, bué mais, por isso. E olha, ao menos agora posso comunicar com ela em português. Por isso foi fixe. E até deu jeito isso, porque quando estivemos a jogar, pronto, para ela era mais difícil perceber as instruções em inglês, então assim, ou eu explicava em português, ou os franceses traduziam para o francês, mas havia 2 caminhos para chegar lá. Portanto, foi fixe. Foi isso. Ao fim do ano descobri que tenho uma portuguesa naquele laboratório. Quer dizer, não é bem no nosso laboratório, ela pertence a outro grupo, mas que almoça connosco e é assim. E, um ano depois, também, finalmente pertence a esse grupo, porque sabem que esse grupo tem um site, que se não sabem, estou eu a dizer. Eles têm um site e depois têm lá team, não é? Equipa, para vocês irem ver quem é que lá trabalha. E já tinha ido ao site várias vezes, porque eles lá põem tipo os artigos que vão publicando e assim. E então já tinha ido ao site várias vezes para esse fim, mas sei que também já tinha ido ao separador da equipa, porque às vezes eles estão a falar disto ou desta pessoa ou daquela e eu não sei quem é que é porque nunca lá tive. Tipo, são pessoas que estiveram lá antes de mim, estão a ver? Pronto, e então vou lá consultar. E já tinha reparado que aquilo tem lá fotos de absolutamente toda a gente, até os alunos de licenciatura que vão lá, tipo, um mês. E não tinha a minha. E eu assim, ok, se calhar é porque o meu contrato não é bem aqui. Mas depois era estranho, porque era convidada para coisas. Convidada para coisas. Sim, tipo, estou na lista dos e-mails e assim, estão a ver. E administrativamente, estou lá, mas não me punha no site. Eu, ok, isto é estranho. Mas pronto, nunca me queixei muito. Quer dizer, nunca me queixei de todo. Porque isso também é um pormenor, né? Não melhora nada na minha carreira, digamos assim. Era só uma coisa que me intrigava. Até que a semana passada lá recebi um e-mail de uma das investigadoras do grupo permanente que tem a responsabilidade de atualizar o site. Então ela disse, lembrei-me, reparei que nunca tirámos a tua fotografia, não sei o quê, temos que tirar. Eu, ok, bem cedo. Ao menos foi antes de eu acabar o doutoramento. Pronto, mas então lá tirei esta semana e, na verdade, quando ela me veio pedir para tirar a fotografia, eu estava num stress enorme, estão a ver? Porque aquele laboratório, não sei explicar. Aquilo é um ar que se lhe respira e que se me entra dentro do nariz e é um stress. E estava mesmo, tipo, cheia de ansiedade e ela vem mostrar uma fotografia e eu vou ficar mesmo bonita. Por isso, por acaso acho que a foto até ficou boa, modéstia à parte, mas não sei como. Ficam aqui a saber. Portanto é isso, malta. Agora estou lá, sabe Deus até quando, porque nada vai funcionar como sempre. E depois eu estou sempre com pressa de sair lá, para deixar de viver nesta ansiedade. E então faço as coisas mais depressa, mas depois sabem, quando mais depressa mais devagar, e estou sempre a fazer merda. E então, olha, temos que ver como é que isto vai correr. Mas eu até acho que sei não, tenho a certeza que sei porque é que é mais ansiedade, porque é que tenho mais ansiedade lá. É porque, tipo, no outro laboratório eu tenho o meu escritório
quer dizer, eu partilho com pessoas, mas temos o nosso escritório, o nosso laboratório, e o escritório do orientador é noutra ponta do corredor. E ela não está necessariamente sempre a ver o que é que nós estamos a fazer, estão a ver? E neste, o escritório do orientador é dentro do laboratório, tem portas de vidro, e ele passa o tempo a passar para ver o que é que estamos a fazer. E isso dá-me ansiedade. Tipo, eu sei que ele não faz por mal, que está a tentar acompanhar o trabalho e a maioria das vezes as observações que ele faz, tipo, são úteis e aceleram a produtividade, tipo, a eficiência do que estamos a fazer. Mas no global dá-me mais ansiedade, porque é tipo, daqui a 5 minutos ele vai passar e eu vou ter que ter feito mais alguma coisa do que há bocado, estão a ver? E isso é bem chato. No global, não sei se é melhor assim ou no outro laboratório, estão a ver? Tipo, eu sinto-me igualmente produtiva no e no outro, estão a ver? Entrego o que tenho que entregar mais ou menos no mesmo espaço de tempo, só que no outro acho que tenho a cabeça mais saudável nesse aspecto, pronto. É isso, digam-me como é que é nos vossos laboratórios, porque... Ou trabalhos, porque isto se calhar também se aplica a empresas, não sei, se calhar já tiveram várias experiências de trabalhar com um chefe que está sempre em cima ou não. Portanto, é isso. E, por fim... o que é que eu ia dizer? Já sei. Por fim, queria-vos dizer que podem ter notado uma determinada atitude mais nariz empinado durante este episódio. E malta, não é porque eu vou ser professora doutora, é porque eu este fim de semana comprei umas botas pretas de até ao joelho, com um bocadinho de salto. Então, eu acho que sou agora detentora de uma herdade com cavalos e por aí, estão a ver? Neste momento já tenho posses para contratar uma empregada, para quando receber visitas, essa empregada ter que cancelar todos os compromissos pessoais e vir fazer as camas e a comida e o que for para receber visitas. Só porque tenho umas botas até ao joelho. Era só isso que eu queria dizer. Era só isso. Portanto, agora sou beta. Boa sorte para maturarem daqui para a frente, porque até as botas se estragarem. Vou continuar com esta atitudezinha. E ainda não é para a semana, é para a outra. Vou visitar um chateau e provar vinho tinto. Portanto, isto vai ficar num nível completamente insuportável. No fundo, vou ficar francesa. Vou finalmente converter-me a isto. E pronto, eu acho que é só o que tenho para dizer, maldinha. Foi um fim de semana por casa, um fim de semana de descanso. Tirando, claro, sair para comprar as botas até ao joelho. Para ser mais chique. E não tenho mais nada para dizer de útil. Portanto, desejo-vos uma boa semana. É a última semana que vamos ter que viver sem debates políticos. Próximo fim de semana já temos Entretém. Oh yeah! Portanto, divirtam-se, aproveitem. Bom serão. Vejam o Isto é Gozar com quem trabalha, vai ser divertidíssimo, como é óbvio. E au revoir!